Apocalipse capítulo número 14, versículo 4. Os irmãos acharam? Está aberto aí já? Oh, que bênção, tá ali. Eu não vi que estava ali. Amém? Diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Amém? Quem são esses? São as primícias que estão sobre o Monte Sião, juntamente com o Senhor Jesus, lá em Apocalipse 14. Ou seja, são vencedores, eles são maduros, eles fazem parte do primeiro arrebatamento, ou do rapto. Eles não serão amadurecidos pela tribulação ou pela grande tribulação. Eles foram tomados antes. Por que eles foram tomados antes? Aqui a Bíblia vai dar alguns aspectos, mas eu estou me firmando apenas no que o texto, a base que nós estamos usando aqui. Eles seguem o cordeiro, eles seguem o cordeirinho. Por que cordeirinho? Porque a tradução ali em grego vai dizer que ele é um cordeiro pequenininho. Você já viu um cordeirinho bem bonitinho? Não sei se você já viu, de menos de 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho. Então, é um cordeiro que está sendo, o texto está colocando que é um cordeiro que foi criado de outras formas para o abate. Então, eles seguem o cordeiro ou o cordeirinho para onde quer que ele vá. Amém? Então, o primeiro lugar que o cordeiro esteve, alguém lembra? Semana retrasada, Belém. Falamos sobre Belém. Belém é o lugar em que o cordeiro nasceu. Hoje eu vou falar, com a graça do Espírito Santo, sobre Nazaré, o lugar que o cordeiro cresceu. Então, Mateus capítulo número 2, versículo 19. Esse é o texto que eu vou usar como base, irmãos. Preste bastante atenção. Eu sei que o Senhor Jesus vai de alguma forma dar clareza, luz e falar ao teu coração hoje, no nome de Jesus. Mateus 2, 19. Vou acompanhar ali com os irmãos para todos nós lermos da mesma forma. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Versículo 20. Dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Vinte e quatro, por favor. Não, terminou no 23. Desculpa. E ele será chamado Nazareno, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Irmãos, o Senhor, ele teve uma estadia de um tempo no Egito. Então ele nasceu em Belém, ele ficou um período em Belém. Quando Herodes deu as cartas para matar as crianças menores de 2 anos, ele desceu e ficou um período no Egito. E ficando esse período no Egito, o próprio anjo do Senhor, como nós lemos aqui, disse: você pode retornar para a terra de Israel. E aí, temendo, pois, José, que eles fossem diretamente ou para Jerusalém, né, ou para as terras da Judéia, eles pegaram e foram para a Galileia dos gentios. E ele se estabeleceu em Nazaré. Irmãos, há uma bênção gloriosa sobre o Egito, você sabia? O Egito, ele guardou os filhos
primeiramente de Jacó. Depois ele guardou o filho do Senhor Jesus, o filho de Deus, o Senhor Jesus. E nós temos pelo menos uma nação da terra vai estar, tem algumas outras, mas essa é bem clara, vai estar no milênio, que é o Egito. Por quê? Porque Deus, de certa forma, ele é meio que agradecido, entende? O Egito não vai ser destruído nas guerras da grande tribulação. Por incrível que pareça, o Egito vai se virar contra o anticristo. E a Bíblia diz que o Egito vai estar na parte do milênio. E o texto bíblico diz assim, que se o Egito não oferecer ao Senhor as festas de tabernáculo, e não subir para festejar em tabernáculos, o Senhor não mandará chuva sobre eles. Ou seja, tudo que a gente faz para Deus, Deus de certa forma paga. Não que Ele é obrigado a pagar, mas é porque Ele é um Deus bondoso. Então o Egito, por ter algumas vezes guardado os filhos de Deus, o próprio Filho de Deus, os filhos de Jacó, o Senhor guardou ou guardará o Egito no milênio. O Egito estará no milênio como uma das nações, que serão as nações ovelhas, que de alguma forma guardaram Israel e algumas partes da igreja. Amém? Então tudo que você faz para Deus, de certa forma, Deus vai te recompensar. Amém? Irmãos, então o Senhor está agora em Nazaré. Nasceu em Belém, foi para o Egito e agora está em Nazaré. Nazaré não é uma cidade, né, de boa expressão na época. Então eu vou tomar 3 tópicos aqui hoje, irmãos, sobre Nazaré, e eu gostaria que você de alguma forma enxergasse a sua vida nos passos do Cordeiro em Nazaré. Amém? Vamos combinar assim? Enquanto eu falo de Jesus, que o Espírito Santo fale sobre você, no nome de Jesus. Então, Nazaré, João 1,46, não precisa pôr o texto, eu vou ler aqui. João 1,46, quando Jesus já está grande, Jesus já iniciou o seu ministério, nós vemos esse texto aqui se manifestar. Natanael responde a Filipe, porque Filipe disse que havia encontrado o Messias. Então Natanael vai e responde a Filipe uma menção sobre Nazaré, que é o que nós estamos falando hoje. E qual é essa menção? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe disse: vem e vê. Vem e vê. Então logo, irmãos, nós entendemos que Nazaré não era uma cidade de uma grande expressão da sua época. Como eu mencionei esses dias, mencionei aos irmãos, que possivelmente se fosse nós não queríamos ser nascidos lá, ou crescidos lá. Os 2 lugares que Jesus nasceu e cresceu não são de expressão. Você já parou para imaginar o nível de humildade do Senhor? Porque nós não podemos partir, né, da ideia de que Ele deixou a sua divindade, no sentido assim, Ele era Deus. Ontem mesmo eu postei uma artezinha lá no meu Instagram, falando que quanto é o teu valor? Você já se perguntou qual é o seu valor? E aí na própria arte responde, irmãos, lá está você com C cedilha e acento, porque foi o chat GPT que fez, tá? Não fui eu que coloquei, não. Eu tentei, fiquei brigando com ele para ele tirar, mas ele não tirou. Falei, vai assim mesmo. Melhor feito que perfeito. Mas aí o que acontece? Quanto ou qual é o seu valor? Quanto você vale? E aí a resposta lá é: você vale o sangue de um Deus morto. Logo isso quebra toda a nossa sistematização teológica. Por quê? Como que Deus morreria? Mas a própria teologia diz: plenamente Deus, plenamente homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então se você chegou hoje aqui desanimado, triste, abatido com a vida, eu quero mais uma vez não fazer papel de coach para você, mas te lembrar do teu valor. Você vale o sangue de Jesus
vertido no madeiro, amém? Esse é o seu valor real. Eu não tenho valor nenhum, não, você tem o valor. E qual é o valor? Você vale o sangue de Jesus na cruz. Deus se fez homem por mim e por você. Essa é a maior de todas as bênçãos, irmãos. Se o Senhor tivesse parado de nos abençoar ali, nós já seríamos muito abençoados. Por quê? Porque o Filho de Deus morreu na cruz no meu lugar. Tomou a minha morte para mim poder viver a sua vida. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos sim importantes. Nós temos sim valor. O Senhor nos ama. Amém? Então, voltando aqui que eu estava falando, o Senhor não deixou de ser Deus, mas Ele despiu de toda a sua glória e majestade, de toda a adoração possível daqueles anjos, de todo o status, quando eu digo status bom do reino dos céus. Para quê? Para nascer numa cidade simples e agora estar em uma cidade também simples. Será, irmãos, que nós faríamos a mesma coisa? Olhar para o Cordeiro e tomar os passos do Cordeiro é saber que o Cordeiro é simples, o Cordeiro é humilde, o Cordeiro é servo e servo de todos. Então, a cidade que ele cresceu é uma cidade desprezada da sua época. Ele escolheu estar ali para quê? Para que nós olhássemos e diferente do que o mundo tenta nos mostrar, o caminho do Cordeiro é um caminho de simplicidade. É um caminho de humildade. É um caminho de sempre estar meio que desaparecido dos olhos dos homens. Não buscar a glória dos homens. Então a cidade que Jesus nasceu, cresceu, melhor dizendo, Nazaré, é uma cidade que não tinha uma boa influência. Seria como se você chegasse num lugar e não vamos falar do Brasil, vamos falar dos Estados Unidos. Por exemplo, se alguém chegasse e falasse, eu sou de Nova York, já mudaria um pouco a conversa no status americano. Do que dizer, eu sou de uma cidade ali quase na divisa com o México. Não me lembro de nenhuma porque veio aqui agora. Não poderia fazer analogia para os irmãos aqui. Mudaria de certa forma a conduta ou a forma de tratar com a pessoa. Então, irmãos, o Senhor cresceu nessa cidade. Por quê? Para nos ensinar o caminho do desprezo, às vezes. De alguém chegar e falar, olha, eu achei o Messias. Você já imaginou isso, irmãos? Alguém chegar e falar, eu achei o Messias. Imagine que esse Messias fosse você. E aí o outro responder, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Você tem certeza que é desse lugar mesmo? Então, o caminho do Cordeiro nos mostra um Senhor humilde e desprezado. E o segundo ponto que eu quero mais tomar tempo hoje, um pouco, não muito tempo, mas é o caminho do anonimato. Além de estar numa cidade desprezada, o Senhor, Ele começa agora a partir para um ponto de anonimato. Se você lê na sua Bíblia, Lucas, no capítulo de número 2, versículo 51, diz assim, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Se você ler esse texto aqui, todo o contexto dele, Lucas 2, 51 em diante, você vai ver que foi o episódio ali que o Senhor se perde, quando ele sobe em Jerusalém. O Senhor se perdeu. E aí quando volta, o texto que nós lemos aqui diz que a sua mãe guardava essas coisas no coração, e o menino crescia em sabedoria e em estatura, e a graça para com Deus e os homens. Quantos anos, irmãos? 12 anos Jesus tinha. E aí Jesus some do cenário bíblico, e Jesus volta lá
para 30, 29, de 29 para 30 anos. Então, nós podemos trabalhar com 16 anos. 16 anos anônimo. 16 anos desaparecido. Anônimo. Fazendo o quê? Talvez, possivelmente, sendo um carpinteiro. A melhor tradução, irmãos, a gente fala carpinteiro, mas a melhor tradução é construtor. A melhor tradução bíblica para o que José fazia é construtor. Então não era só carpintaria, possivelmente ele trabalhava com pedras também, ou ele construía casas. É uma ideia bem bíblica e bem próximo do que o texto traz. Então, Jesus, nós podemos falar carpinteiro, que não está errado, mas também possivelmente trabalhava com construção civil da época, fazia alguns trabalhos com pedras. 16 anos, como eu disse, estou puxando para baixo, irmãos. 16 anos no anonimato, 16 anos desaparecido, 16 anos estudando, porque quando nós estudamos um pouco, nós sabemos que Jesus era um mestre da lei do seu povo, tinha respeito nas escolas do seu povo. 16 anos anônimo. E isso é um caminho que é difícil para nós, irmãos. É um caminho, talvez, não só na tua vida cristã, mas em outras questões da sua, talvez sua vida material, no seu trabalho, na sua vida familiar, é algo que é difícil de lidar, não é? Anonimato. Sempre fazer as coisas corretas e não ser visto por ninguém. Sempre fazer o que tem que ser feito e não ser visto por ninguém. Jesus ficou 16 anos dessa forma. 16 anos desse jeito. Mas o que isso nos ensina, irmãos? Que o Senhor estava bem preparado quando Ele iniciou o seu ministério. O tempo que Ele passou no anonimato trouxe para Ele respaldo quando Ele iniciou o ministério. O tempo que o Senhor ficou trabalhando lá na carpintaria, na construção do Pai, dá a entender que quando ele já era de maior, ou ele apareceu novamente, ali que ele começa o seu período de ministério, José já não era mais vivo. Mas esse período todo aí que ele ficou desaparecido, anônimo, numa cidade desprezada, contribuiu para aquilo que Deus queria realizar através da vida dele. Ele não pulou as etapas, irmãos. Ele não adiantou o processo. Se ele sai com 20 anos recrutando discípulos, ele não teria respaldo judaico para assim fazer. Se ele saísse com 25 anos recrutando discípulos, ele não teria o devido respaldo para assim fazer. Esperou o tempo devido para fazer tudo de acordo com a vontade do Pai, no anonimato. Irmãos, o mais difícil da vida cristã é fazer a vontade de Deus. Talvez você é novo na fé e hoje a tua luta é desenfreada contra o pecado. Talvez alguém aqui entre nós que está aqui agora, mas queria estar no mundo, queria estar no bar, queria estar na noite, queria estar por aí. Talvez alguém assim. No começo da vida essa é a dificuldade, irmãos. Mas vai chegar uma hora que isso cessa. E o mais difícil é saber a vontade do Pai. Quando é para sair e quando é para se resguardar. Quando é para anunciar e quando é para se calar. É isso que pega na vontade de Deus. Hoje mesmo eu postei algo lá e você pode olhar depois lá no meu status. Aquilo que eu postei, irmãos, são mais ou menos 20 anos de vida cristã tentando colocar em algumas palavras.
que é o quê? Quanto mais chegamos próximo de Cristo, vemos o quão longe estamos. Quanto mais chegamos próximos de Jesus, vemos o estado de Cristo, nos revela o quão longe estamos. Não, eu estou próximo, mas está longe. É distinto. É meio filosófico, mas é a verdade do Evangelho. E para piorar, irmãos, não há nada que você possa fazer de você mesmo para chegar próximo dele. Eu vou me esforçar com isso, com aquilo outro. Irmãos, é quando Jesus quer. Quando Ele quer subir o nosso nível, Ele mesmo vem e nos apresenta de uma forma diferente. E diz, venha para cá que eu vou te mostrar as coisas que há de acontecer. Como está lá em Apocalipse. Parte dele, não de nós, irmãos. E eu finalizei lá dizendo, Senhor, mais uma vez estou aqui te aguardando para o Senhor me tomar e nós andarmos por aí pela eternidade. Porque, você pode ficar horas orando, é quando Ele quer. E agora, para piorar, Ele só vai nos achar se nós estivermos fazendo o que Ele nos mandou. Porque se orando não estamos encontrando, quem dirá se estivermos longe? Se buscando não está sendo aberto, quem dirá se nós não estivermos buscando? Se clamamos por um avivamento e esperamos esse avivamento, falamos, faça de novo, Senhor. Profetizamos, faça de novo, Senhor. E o Senhor não tem feito. Quanto mais Ele não fará em quem está assim. Porque, irmãos, o texto que tem que estar gravado e tatuado no nosso coração é: sem mim nada podeis fazer. Tudo parte dele, irmãos. A primazia de todas as coisas é dele. É quando ele decide fazer as coisas. Então, voltando aqui ao texto que eu estava trazendo para os irmãos, o mais difícil é saber os passos que o Cordeiro está dando. Quando é para nós ficarmos reclusos e quando é para nós avançarmos. Quando é para nós pararmos, quando é para nós continuarmos. Eu não estou falando para desviar, tá? Eu estou falando no caminho do Cordeiro. Quando é para nós avançarmos mais. Quando é para nós guardarmos o sábado, o Shabat do Senhor, no sentido de descanse um pouco aí. Então, o Senhor anônimo na cidade desprezada, 16 anos da vida. Imagina se Jesus fosse julgado pelos homens hoje. Qual seria o julgamento, irmãos? O maior revolucionário da história, revolucionário no bom sentido da palavra, parado, construindo casa, parado, vivendo uma vida normal. Como seria a vida? Não sei, não tem texto, mas em base seria trabalho, casa, trabalho, casa, estudo, sinagoga de sábado, casa. 16 anos assim. Amém? Está aí, como diz o Alexandre? Agora, nessa vida nossa, irmãos, acelerada, e ao mesmo tempo parada, como Jesus, nós agiríamos se Jesus trabalhasse em nós da mesma forma que o Pai trabalhou nele. Eu quero fazer isso, Senhor, vale. Pai, eu quero ir logo pregar o Evangelho. Vai fazer mais uma casa. Pai, eu quero marcar a minha geração. Constrói mais uma casinha. Faz mais uma mesa, para não fugir do tradicional, que ele era carpinteiro. Termina esse sofá primeiro. Depois tem que levar ele para o, acho que é funileiro, não é? Para colocar o couro lá, nem sei. Tapeceiro, funileiro não. Para o tapeceiro. Termine aí. Depois você vai chamar os discípulos. Irmãos, dentro
dentro da fé, dentro do propósito, tem tempo para todas as coisas. Eu não estou falando isso para desanimar o teu caminhar na jornada. Oxalá, diferente de Josué lá e de Moisés, oxalá todos fossem profetas aqui. Todos tivessem casas de paz, células. De verdade, não tem problema com isso. Mas a ideia é mostrar para os irmãos que, às vezes no anonimato, o Senhor está nos tratando, trabalhando, nos dando robustez para aguentar o propósito depois. Amém? Não é para te desanimar, né? Aguente, espere seu tempo. Com todo respeito, de certa forma, aos católicos, nós não somos papa que somos levantados depois de 70 anos. Não é essa a ideia da mensagem. A ideia da mensagem, irmãos, é mostrar para você que o tempo do anonimato pode estar sendo crucial para o grande propósito que o Senhor tem na sua vida. Amém? Por exemplo, quando a gente iniciou a igreja, e a igreja foi tomando forma, e era um dia na casa de um irmão visitando, eu e a Tamires trabalhando, era uma correria, irmãos, e era americana, e voltava de americana, e ia não sei na onde e tal, era trabalho, casa, corre daqui, corre dali, eu não tinha muito tempo às vezes nem de ficar estudando, mas não faltava palavra porque eu gastei anos no anonimato estudando, estava com 3 engatilhados. Como eu falo para os ministros, o ministro tem que ter uma palavra guardada. Se me der dor de barriga hoje, e eu falar, pregue, João, você tem que ter uma palavra. Se você não tem, é porque você não está lendo. Se você não tem, é porque não está faltando devocional. Está faltando pulsar do Senhor em você. Tem que ter um sentimento. Quando eu falo de palavra, é sentimento. Qual é o sentimento que você tem do Senhor essa semana? Se está lhe faltando sentimento, é que lhe faltou quarto. E quando eu digo quarto, não é necessariamente o quarto. Que faltou o devocional, faltou o Cristo de casa, o Jesus de segunda-feira. Qual que é o sentimento que está sobre o teu coração? Jesus é bom, é porque você leu que Ele é bom. É porque você viu que Ele é bom. Você provou que Ele é bom. Se você observar ali, não está mais ali o texto, mas Apocalipse 14 diz que eles têm um cântico que ninguém canta a não ser eles. O que é aquilo? Vivência. Aquele cântico não foi dá um dó maior aí que eu vou compor uma canção. Não, é vivência. É vivência. Eles cantam porque eles viveram. Quando alguém canta algo, na maioria das vezes era para cantar uma vivência. Quando alguém canta, fez a ferida e também sarará, é porque ele descobriu que o mesmo Jesus que permitiu a ferida é o Jesus que curou a ferida. Amém? Então, Jesus anônimo, 16 anos de anonimato. Então, nesse tempo, o Senhor estudou, o Senhor se preparou. O Senhor aprendeu as coisas que lhe seriam cabíveis ao ministério. Eu não sei o que o Senhor vai fazer da sua vida. Não estou falando só do ministério, pode ser no trabalho, na vida familiar. O que o Senhor tem para você, irmãos? O anonimato fala muito disso. Paulo sobressai Pedro no Novo Testamento, por quê? Porque enquanto um pescava, o outro estava aos pés de Gamaliel. É só você observar isso. Enquanto um está pescando, o outro está aos pés de Gamaliel. Eu não estou falando para você abandonar o trabalho. Eu estou falando que às vezes nós gastamos tempo excessivo com coisas que não vai trazer retorno para nós. Amém? Eu também gasto, irmãos. Também gasto, não sou diferente de ninguém. Mas nós temos que ter um tempo para o estudo. Nós temos que ter um tempo para a devoção. Aí cada um é de um jeito. Um gosta no banheiro, um gosta no quarto, um gosta dirigindo, um gosta andando na rua. Mas temos que ter um tempo
O irmão zerou a Netflix, mas não leu o Salmo inteiro ainda. Toda série que sai da Netflix ele zera, mas não leu os Salmos inteiro ainda. Não leu Efésios, pelo menos. Está vendo que tem alguma coisa distinta? Tem alguma coisa meio que errada, irmãos? Temos que ter um tempo de entretenimento, mas um tempo de cuidar das coisas do Pai, mesmo no anonimato. Porque se amanhã Jesus fazer assim, e se amanhã você estiver lá no avião, lembra da moça lá do avião? Que ela não deixou, parece que a criança sentar e virou uma influencer. E se amanhã você estiver cantando na rua, alguém te filmar e jogar na internet, e uma grande gravadora do país te procurar? Cadê as músicas? Cadê as músicas do secreto? Amém, irmãos? Então o anonimato nos prepara para algo grande. E quando vai chegar um dia que vai findar o anonimato, irmãos? É igual a prova. É igualzinho a prova. Tem provas que nós conseguimos intervir nelas. O choro pode durar uma noite, lembra disso? Mas não quer dizer que ele precise durar a noite toda. O texto não diz que vai durar a noite toda. O texto diz que ele pode durar a noite toda. Mas tem provas que elas têm começo e fim. E lá para a igreja de Esmirna diz: por 10 dias eu te entregarei. Estou parafraseando aqui para Satanás. Mas quando terminar os 10 dias, acabou a prova. É a mesma coisa o tempo do anonimato. Na hora que virar o dia, podemos colocar meia-noite, ou no pôr do sol, ou no amanhecer. Vamos colocar no amanhecer que fica mais romântico. Quando o sol nascer, chegou o dia de findar teu anonimato. Aí, irmãos, se você foi fiel no anônimo, o Senhor te estabelecerá. Amém? Mateus capítulo número 4, versículo 12. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse. Está vendo que ele só anda debaixo da revelação do Senhor? Nasceu em Belém porque o texto diz: és tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor de Judá, de ti nascerá o legislador. Aí o Senhor foi agora para Nazaré, por quê? Para se cumprir o que os profetas disseram, e ele será chamado Nazareno. E agora o texto está dizendo o quê? Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? O Senhor só anda dentro da profecia. Agora nós temos um Senhor aqui que estava fora da profecia. Quem é? Está lá no quadro lá, ó, João. Quem que pregou o reino dos céus em Naftali e Zebulon fora do propósito, irmãos? João Batista. João Batista pregou. A profecia era concernente a quem? Ao Messias. Mas quem foi lá pregar? Está na sua Bíblia. Está aí na sua Bíblia. Batizou o Senhor, que ele cresça e eu diminua, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no outro dia está pregando nas regiões que não era para ele pregar o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Mas estava sem a mão sobre a cabeça, porque a mão é a autoridade imposta do Senhor. João, você prepara o caminho e some. João, agora é o teu tempo de anonimato.
Agora é o tempo do Messias florescer. O teu tempo de aparecer já desapareceu. E eu não sei por que o João continuou se metendo a ficar fazendo as coisas que Deus não mandou ele fazer. E terminou aonde, irmãos? Com a cabeça cortada. Quem mandou ele mexer com Herodes? Quem mandou ele pregar em Jerusalém? Quem mandou ele pregar na Galileia? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Batizou o Senhor, é teu tempo de anônimo. Agora quem brilhará é quem esteve anônimo por 16 anos pelo menos. Mas aí, no outro dia, está pregando. E é a mesma palavra. Eu não coloquei aqui, mas poderia até ir aqui na referência e colocar para os irmãos verem. É a mesma palavra, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas na minha leitura bíblica, a mão não estava sobre ele. Porque quem era para pregar nas terras de Zebulon e Naftali era o Senhor Jesus. E aí agora é o tempo de João ser anônimo e de Cristo aparecer. E João continua aparecendo. E aí o texto diz, só depois que ele foi preso, olha que homem obediente, irmãos. Jesus merece um beijo. Porque ele é fora do comum. Ele nos constrange. Não sei se te constrange, me constrange. Eu sou filho de Deus. Tem uma profecia a meu respeito. Eu tenho que esperar o João, que está fora da vontade de Deus, ser preso para mim começar o meu ministério. Isso não te constrange? Eu fico, toda vez que eu vejo o Senhor, eu falo, não tem como. É por isso que Ele é quem é. É por isso que o Senhor deu um nome que está acima de todo nome, é Ele. Porque nós já ia sair cuspindo fogo no João. Ia sair metralhando. Quem você pensa que você é para falar comigo? Por que você está pregando aí onde que o Senhor, que a profecia diz a meu respeito? Conhecendo os pastores, o meio gospel que eu conheço, irmão, ia chegar com a carteirinha de Messias. Tome aqui, olha, a profecia, lê aí, abre a sua Bíblia, ia falar para João. Quem que diz a respeito do texto aí? Quem que tem que pregar lá, João? Está vendo a carteira aqui de Messias? A convenção me ungiu Messias. É eu que tenho que pregar aí. Mas não. A humildade é gritante do Senhor, irmãos. Ele espera João ser preso. E ele começa o ministério dele. Além de ficar no anonimato 16 anos pelo menos, agora ele está aguardando João ser preso. E o bicho está tão virado que manda falar para Jesus, com todo respeito à palavra bicho: és tu mesmo o Messias que haveria de vir, ou devo esperar outro? Ele não viu o sinal da pomba sobre a cabeça daquele que ele batizava? Esse era o sinal do testemunho. Ele ainda chega e fala: és mesmo o Messias ou devo esperar outro? E aí o Senhor manda dizer a ele, se fosse eu e você nem responderia, mas manda avisar a ele que os cegos veem, os surdos ouvem, e a todos está sendo pregado o reino dos céus. Por que começa com cegos veem? Porque nenhum cego viu na velha aliança. O primeiro que viu foi na nova aliança. Então, irmãos, os anos de anonimato do Messias levaram ele aonde ele deveria estar. João cumpriu seu papel plenamente. Eu vou te batizar. E agora, João, vá para o anonimato. E João não. Eu sou sacerdote. É eu que estou aqui batizando. Então, irmãos, por isso que eu falo que é difícil nós vivermos a vontade de Deus. Eu não culpo o João. Eu uso aqui que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você também, para você não passar os limites que o Senhor espera de você. Amém? Tem um monte de gente que quer a unção do João Batista, não é? Eu só quero a do Senhor Jesus. Não quero de Davi, de Paulo, de Moisés, de ninguém.
Eu só quero a unção de Jesus, de Cristo. Não sou melhor que eles, mas meu modelo é melhor que eles. Porque Hebreus diz que ele é superior a Moisés, superior aos anjos, superior a tudo, feito e constituído filho, sacerdote e rei para sempre. Esse é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, o tempo do anonimato. Nazaré é o tempo do anonimato. Mas não é um anônimo parado, é um anônimo fazendo, estudando, construindo, edificando. Para quê? Para que quando o Senhor tornar público o teu ministério, você tenha respaldo, você tenha conhecimento, você tenha clareza. Aí o que o Senhor faz? Vai lá em João Batista para ser batizado. Ali inicia o processo que nós vamos falar depois de Jesus na Galileia. Amém? Está claro para os irmãos? O tempo do anonimato é o tempo que nos prepara para o futuro. Então por isso que é necessário nós entendermos aonde estamos e para onde estamos indo. João, infelizmente, não entendeu que tinha cessado o seu tempo, porque o tempo daquele que estava anônimo, a glória seria o tempo de ser trazido à luz. E João não compreendeu direito. Pelo menos essa é a leitura que eu faço, não só minha, de muitos outros irmãos. E ele se perdeu querendo ajudar Deus. E ele se perdeu querendo ajudar Deus. Foi por uma boa causa, irmãos. Nós temos que sempre guardar alguns pontos da Bíblia. A primeira é que o primeiro homicídio ocorre por conta de culto. Já parou para pensar nisso? Não foi porque alguém tomou a mulher do outro, deu calote, pegou um dinheiro emprestado e não pagou, entrou na casa do outro e estava roubando. Não, o primeiro homicídio da Bíblia, o primeiro assassinato da Bíblia, foi porque o Senhor gostou de um culto e não gostou do outro. E aí o rapaz falou: eu vou matar você. Tem pontos que nós precisamos gravar no nosso coração. Esse é um. Caim e Abel. Outro ponto que nós precisamos guardar no coração é esse. João se perdeu tentando ajudar Deus, tentando ajudar Jesus. Ele pregou o reino dos céus, velho. Ele pregou: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mas não era para ele pregar isso, era para o Messias pregar isso. O Messias que esteve durante pelo menos 16 anos guardado, anônimo. Era ele que deveria pregar isso, e não João. Amém? Então seguir o passo do Cordeiro em Nazaré é saber que todos nós teremos um tempo de anonimato. Mas no dia, na hora, no mês, se você estiver debaixo da luz e do testemunho do Senhor, o dia que chegar o dia de tornar as coisas claras, o próprio Deus que te colocou no anonimato te trará a luz. Amém? Não precisamos ajudar Deus em nada, irmãos. Ele mesmo se encarregará de tornar-nos conhecido, não conhecido pelo mundo. Aliás, na minha leitura, os grandes homens que são conhecidos de principados e potestades, eles não têm nem 10 mil seguidores no Instagram. Os grandes homens de Deus que marcaram a história, grande parte deles já estão mortos. Muitos deles, grande parte dos crentes, nunca nem ouviram falar o nome. Talvez há um paradoxo de Deus, talvez, de que os grandes fiquem desconhecidos, não sei porquê. Talvez seja uma forma de Deus nos guardar. Talvez
talvez seja uma forma de Deus nos guardar. Mas que no dia que é para trazer a luz, irmãos, o Senhor trará, amém? Então não sei aonde você está, se você está em Belém, se você está em Nazaré, se você está indo para Galileia, se você está indo para o Getsemane, se você está indo para a cruz. Eu não sei qual é o teu caminho do Cordeiro. Eu só sei que você vai ter que trilhar todos os caminhos. E eu também. Aliás, nem sei onde eu estou, preciso fazer uma análise. Mas, irmãos, se nós caminharmos na direção do Cordeiro, o Senhor mesmo vai à nossa frente, dando a vitória. Amém? E a vitória não significa que ela é boa às vezes. A maior vitória de Jesus foi a morte. Na morte o Senhor triunfou sobre tudo. Paradoxos, irmãos. O reino de Deus é cheio disso. Totalmente cheio disso. Quer ser grande, seja o pequeno. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser o maior, seja o menor. Quer ser servido, sirva primeiro. O que você deseja que façam para você, faça você primeiro. É desse jeito o reino. É totalmente ao contrário do mundo. Totalmente oposto do mundo. Amém? Mas que o Senhor nos dê graça. E quando eu digo graça, não é a graça da salvação, mas uma graça, um favor devido para nós podermos passar por isso tudo e ficarmos debaixo da sua vontade. Amém?